Benim annemi iftira mı atıyorsun lan köpek? Anneniz Mukadder Hanım getirmiş Metin'i kliniğe. Hangi anne oğlunu 8 sene hapseder lan? Niye yapmış bilmiyorum. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Se quiserem assistir a mais vídeos e serem os primeiros a saber sobre novos acontecimentos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificações para serem avisados instantaneamente de cada vídeo. Sfer pede dinheiro a Metin novamente. Metin concorda. Ele lhe dá um endereço para o dia seguinte e diz para ele ir até lá. Xian diz a Sila: vou-te dar uma parte da herança tão grande que você não conseguiria obtê-la pelo tribunal. Você vai deixar a casa antiga. Sila pensa consigo mesma: se você tivesse feito essa oferta na semana passada, eu teria dito sim sem hesitar, mas hoje sua esposa também está envolvida nisso. Não posso contribuir para a felicidade dela. Ela diz a Xian: as lembranças do meu pai não estão à venda, essa é a minha palavra final. Nos veremos no tribunal. Xian diz: veremos. Sila vai até Metin. Ela pergunta: o que esse homem quer? Metin pergunta: o que você acha que ele pode querer? Sila diz: dinheiro. Ele pergunta: então, o que você vai fazer? Metin responde: somos muito parecidos. O que você faria? Sila diz: faça o que quiser, mas não me envolva nisso, e sai. Enquanto isso, Anser pensa no que Sila disse. Sila o fez se sentir mal. Anser pensa que, por causa dela, abriga uma pessoa ruim dentro de si. Nesse momento, Bren se aproxima de Xian. Você viu? Coloquei a câmera em um lugar onde ela nunca pudesse ver, diz ela. Anser e Sinen conversam. Sinen diz: o incêndio despertou algo em Metin. Ele ficou muito vulnerável. Preciso apoiá-lo. Anser diz: estaremos sempre aqui para você. Quando a noite cai, Metin senta-se na sala de estar e acende um isqueiro que tem na mão. Xian chega e pergunta: e aí, irmão? Vai terminar o que Sila deixou inacabado? Metin diz: você diz que foi a Sila, mas ela me disse hoje que estava em casa naquele momento. Xian pergunta: você acreditou nela? Ele responde: ela também contou para a polícia. O marido dela é testemunha. Afinal, ela não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você está sendo paranoico. Xian diz: talvez você tenha razão, irmão. Acho que estou sendo um pouco paranoico demais ultimamente. Por exemplo, o homem que veio hoje, Sfer, porque ele queria te ver. Ele fez todo esse alvoroço só para te ver, diz Metin. Metin fica em silêncio. Xian insiste: irmão, conte-nos. O que ele queria de você? Metin responde: ele trabalhava na clínica onde eu estava internado. Quando descobriu quem ele era, veio-me extorquir. Xian pergunta: por que você não me contou, irmão? Eu o teria hospedado. Metin diz: eu mesmo o hospedei, não se preocupe. Então ele vai para a cama. Xian diz: você está mentindo na minha cara, irmão. Porque você me odeia tanto. O que eu te fiz? Metin soube para o seu quarto. Nesse momento, Sinen olha para o remédio que a senhora Mukadder lhe deu e diz: meu Deus, estou fazendo a coisa certa? Ela guarda o remédio sem que Metin veja. Metin pergunta a Sinen por que ela não foi para a cama. Sinen diz: eu esperei por você. Metin diz: me dê outro daquele remédio de ontem. Sinen pergunta: sua cabeça está doendo de novo? Metin diz: não, mas sinto um peso em mim. Parece que vai doer. Sinen diz: certo, então eu te dou. E acrescenta: você pode usar isso regularmente. Eu perguntei ao farmacêutico. Metin pergunta: isso não é um analgésico? Porque eu uso isso regularmente. Sinen responde: não é um analgésico, é um suplemento vitamínico e mineral. Você disse que ajudou, então pode usar regularmente. Metin diz: certo, então vamos usar. No dia seguinte, ele vai até a empresa. Ele coloca a arma do armário em uma sacola. Ele diz: você mereceu isso, Sfer.
Sefer espera onde Metin mandou. Dois homens chegam e o arrastam para longe. Enquanto isso, Anser está olhando as casas que Cian enviou. Cian disse a Anser: este jogo vai acabar muito em breve. Eu vi algumas casas. Vou-te mandar para você dar uma olhada. Nesse momento, Sefer diz: eu disse ao seu chefe que eu não estava sozinho. Ele está fazendo isso para evitar pagar o dinheiro, não é? Os homens o espancam e mandam que ele cale a boca. Nesse momento, a porta se abre e Cian entra. Cian se constrou Sefer, não Metin. Sefer diz: então foi você. Cian diz aos homens: saiam, desamarrem as mãos deles. Cian diz a Sefer: se você não estivesse aqui agora, já teria levado um tiro na cabeça. Você é o chefe de segurança do hospital onde meu irmão está internado. Você sabe o quão perigoso é. Eu não sou como ele. Você vai me contar tudo. O homem responde: eu já disse, só nos conhecemos da clínica, só isso. Cian pergunta: qual é o seu problema com o meu irmão? O homem diz: eu não tenho problema nenhum com o seu irmão. Seu irmão me encontrou. Cian pergunta: como? O homem diz: ele queria prolongar um pouco a sua pena. Então eu encontrei o Frat. Ele só ia causar um pouco de confusão. Mas as coisas deram errado. Cian pergunta: e quanto a Solá? Você só a conhece pelo jornal? Sefer responde: não, Solá começou a trabalhar no nosso hospital. Ela não trabalhou muito tempo, apenas 2 ou 3 semanas. Depois, de repente, ela foi embora. No dia em que ela foi embora, o Sr. Metin fugiu da clínica. Cian pergunta: então, Solá o ajudou a fugir? Sefer diz: não sei porque o Sr. Metin fugiu da clínica no dia em que ela foi embora. Cian pergunta: você sabe qual é a mágoa do meu irmão contra mim? O homem responde: talvez seja porque você não me contatou por 8 anos? Cian diz: não sabíamos que você estava vivo. Sefer diz: certo, talvez vocês não soubessem, mas e aquela mulher? Cian pergunta: que mulher? De quem você está falando? Sefer diz: já chega da minha parte. Se quiser saber o resto, vai ter que abrir a carteira. Cian diz: aqui está um cheque em branco, me diga quem é essa mulher. Sefer responde: sua mãe, Mukader de Vluglu. Cian fica sem palavras. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificações e curta e comente o vídeo. Não se esqueça de fazer Até mais.